Só essa história, um hóspede pegou um cobertor de um hotel e ele voltou para devolver o cobertor 30 anos depois, é isso? 30 anos depois da hospedagem. O Leonardo tem os detalhes para a gente e eu fiquei na dúvida, sim, porque 30 anos, voltar 30 anos depois para devolver um cobertor, Leonardo. Olha, eu já demorei um ano para devolver um livro na biblioteca, confesso aqui, um ano. Devolvi depois de um ano, porque eu tinha esquecido, mas 30 anos, ó, isso aí eu acho que é um recorde mundial, hein, Leonardo? Provavelmente, Lucia, provavelmente. É inacreditável essa história, né? Afinal de contas, a gente se pergunta, né? Tem limite, tem uma data de validade para se arrepender de um crime ou de um delito, ou seja lá o que for, algum erro que cometeu no passado? Pois é, parece que não, ou pelo menos 30 anos está no topo desse ranking, né? A gente está falando aqui de um hóspede que chegou lá na recepção desse hotel que fica em Santa Catarina e ele falou, olha, preciso falar com a gerente. Eles falaram, ó, a gerente está de férias. Ah, mas eu só preciso entregar esse saco, essa sacola aqui e tem um bilhetinho aqui dentro. Eles pensaram, tudo bem, deixa aí, deve ser um presente, né? Daí eles abriram com aquela curiosidade, né? Abriram e viram que tinha o tapete e o bilhetinho que dizia mais ou menos o seguinte, dizia que mesmo envergonhado, arrependido, eles estavam entregando ali, na verdade devolvendo, né, o tapete depois de 30 anos em que eles tinham levado, né, de forma ilegal, furtado de certa forma, em 1993, quando ele, esse hóspede, ex-hóspede e a esposa dele também se hospedaram nesse hotel lá em Santa Catarina há 30 anos. Cobertor, desculpa, eu estou falando tapete a todo momento, cobertor, até porque agora a gente vai entender melhor, porque o cobertor eles se utilizaram depois para poder continuar fazendo uma viagem pelo Brasil. Eles passaram por Santa Catarina, mas muito provavelmente passaram também pelo Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro e foram cruzando o país todo e utilizaram o cobertor para se esquentar. Mas depois de 30 anos, a gente está até vendo as imagens que ele está bonitinho até, foi bem cuidado pelo casal e depois eles devolveram. A história é tão inusitada que o hotel levou tudo na brincadeira, né? E a gente tem um vídeo, inclusive, contando toda essa história para a gente poder entender. Escolhemos Brasília para viajar. E para ir para Brasília nós tínhamos que nos preparar. Então foi onde que a gente não saiu preparado de casa, né, para essas coisas, e nós tínhamos que começar a ficar dentro do carro. Então nós precisávamos de um cobertor para ficar dentro do carro. Nós já tínhamos um acolchoadinho, um cobertor mais grosso assim, precisávamos de um cobertor para se cobrir. E o travesseiro nós usava a própria mochila, botava embaixo. E esse cobertor seguiu a viagem todinha. Fomos para Brasília, depois para Belo Horizonte, São Paulo e fora outras cidades menores que andamos, bastante coisa assim. Então, mas me arrependo bastante por ter furtado o cobertor. Minha esposa é extremamente envergonhada com essa questão hoje em dia. Mas na época éramos jovens e tudo que a gente podia fazer para evitar custo e gasto, né? Não tinha muito dinheiro, então nós só queríamos viajar. Então, a idade passou e eles mesmos reconheceram o erro, né, Lúcia? E a história é tão inusitada que o próprio hotel em Santa Catarina disse que levou tudo numa brincadeira e jamais pensou em punir o casal aí, mesmo eles terem percebido que sentiram, né, a falta do cobertor, mas o cobertor aí que levou esse casal fez parte da história deles ao longo dessa viagem e agora está repercutindo muito aí nas redes sociais e na imprensa. Fiquei curioso, Léo, é que o marido fala que a esposa ela não aguentava o sentimento de culpa por ter furtado esse cobertor há 30 anos. Será que ela ficou se lamentando durante 30 anos? Agora, com relação ao estado do cobertor, 30 anos, né? Tá bem conservado. Você tem que idade, Léo? Eu tenho 25, eu tenho menos do que essa história. Tem menos do que o cobertor. Tá bem conservado o cobertor e agora voltou para o hotel. Acho que vai ficar aposentado, não vai ser usado novamente lá no hotel, né, Léo? Valeu, Léo. Obrigado pelas informações.